Fala pessoal, beleza? Então vamos começar agora o primeiro capítulo do nosso curso de Geometria Analítica. Vamos falar sobre vetores, belezinha, belezinha? Então vamos que vamos. Vamos lá, começando um sumário. Vamos falar da definição, representação por pontos de um vetor, as relações entre o vetor, o que são vetores iguais, o que são vetores opostos ou simétricos, as operações entre vetores, que são adição, subtração, multiplicação por escalar, os vetores no plano e terminamos falando de exercício, beleza? Tem que exercitar, é importante, beleza? E na foto aí o nosso amigo René Descartes, ok? Então, pessoal, antes de começar, eu vou contar uma piadinha pra vocês talvez não entendam, mas essa piada é muito boa, sério. Sabe como desacordar um vetor? Apaga a pontinha que ele perde sentido. Se você não entendeu essa piada e ficou sério olhando pra mim, tudo bem, essa aula ela veio pra isso, pra no final você entender essa piadinha nerd, ok? Então vamos adiante, pessoal, vamos começar. Então, todo mundo ama vetor. Vetor é tudo na vida da população humana, ok? Então, vamos lá. Pessoal, primeiro definição. Vamos definir o que é um vetor. 3 itens compõem o vetor. O módulo, direção e o sentido. Mais o que? Só isso. Se você tem o módulo do vetor, a direção e o sentido, você define o vetor. Então, agora eu vou escrever para vocês o que é cada um deles, beleza? Então, pessoal, primeiro de tudo, o módulo é o tamanho. Módulo é tamanho, ok? Então, módulo tem a ver com o tamanho do vetor. Pô, mestre, então quer dizer que quanto maior o tamanho do vetor, maior o módulo? Sim, exatamente. Por exemplo, eu coloquei na figura para vocês aqui, estou representando o que é o módulo, tá vendo? É este tamanho. Ou seja, o módulo é sempre positivo, né? Se for um vetor nulo, o módulo dele vai ser zero. Mas se ele for um vetor que não nulo, o módulo dele é positivo, ou seja, o módulo ele é não negativo. Não tem como você achar o módulo, o tamanho de um vetor, como sendo menos 5, menos 10, não tem como, tem que ser positivo, beleza? Ou zero, né? A direção está mais alinhada com a direção, ou seja, com a reta suporte deste vetor, tá vendo? Então isso é a direção. E o sentido é para qual lado da reta ele está apontando. Então, às vezes você está na direção certa, mas está no sentido contrário, beleza? Pô, eu estou indo em direção à escola, só que aí você está no sentido para a tua casa, ou seja, você está voltando, né? Então, cuidado que o sentido ele tem a ver com para qual lado aponta, e a direção é a reta em que você está caminhando. Ok? A ideia é mais ou menos isso, e esse cara vermelhinho é o vetor. A gente costuma chamar o vetor de V, de U, de W, beleza? Só para você saber mais ou menos o que é. E a gente coloca essa setinha em cima, tá vendo? Eu sei que você está enxergando, mas eu vou dar um zoom aqui na minha mão, aqui eu vou colocar U e uma setinha em cima. No caso estava V escrito aqui, né? Mas você entendeu mais ou menos a ideia, ok? Bom, representação por pontos. Vou falar das coordenadas no vetor, beleza? Ué, mas você falou que o vetor é representado por módulo, direção e sentido. Não falou nada de coordenadas. Sim, beleza. O que eu digo que quando é módulo, direção e sentido, isso já define um vetor, beleza? Não são as coordenadas que vão defini-lo. Mas quando você fala de coordenadas, automaticamente, implicitamente, tem módulo, direção e sentido numas coordenadas do vetor. E a representação por pontos é fazer AB é igual a B menos A. Pô, não entendi nada, eu vou embora. Não vai embora não, olha só. Se eu tenho um vetor aqui, tudo bem? Eu tenho um vetorzinho aqui. Tem um pontinho A aqui e um pontinho B aqui. Consegue ver? Um ponto A e um ponto B. Beleza ou não beleza? Ok. Eu vou falar que o ponto A tem coordenadas 1, 2. E o ponto B tem coordenadas 3, 7. Quem seria o nosso vetor U? Beleza? Quem seria o nosso vetor U? Primeiro que U muitas vezes é representado como sendo AB setinha em cima, ou seja, vetor AB. Porque é o vetor que sai de A e vai para B. E como é que eu calculo isso? É só você fazer as coordenadas de B menos as coordenadas de A. É isso que a gente está falando aqui. Como é que faz as coordenadas de B menos as coordenadas de A? Pega as coordenadas de B, 3, 7, e subtrai das coordenadas de A, 1, 2. Só que você vai fazer isso coordenada a coordenada, ou seja, abscissa com abscissa, 3 menos 1, e ordenada com ordenada, 7 menos 2. Resultado, o nosso vetorzinho U, ele tem como coordenadas do vetor 2, 5. Entendeu a ideia? É isso que você vai fazer, beleza? Vamos lá. Bom, coloquei o vetorzinho AB aqui, representação dele, ok. Vamos falar das relações entre os vetores. O que são vetores iguais? Então tem gente que olha para esse vetor aqui que eu estou mostrando e esse aqui e acha que são vetores diferentes. Pessoal, o vetor tem módulo, direção e sentido. Se esses dois vetores têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, eles são vetores iguais, ok? Não existe
na definição de vetor, ponto de aplicação, ou seja, este vetor que ele desenhou aqui, os dois, né? Ah, mas estão de cores diferentes, não importa. Se eles têm o mesmo módulo, direção e sentido, eles são o mesmo vetor, ok? Então eles têm as mesmas coordenadas? Sim, exatamente. Esse cara pode estar saindo de uma coordenada, digamos, 1, 2, indo para uma coordenada, digamos, 3, 4. Já esse aqui está saindo de uma outra coordenada, digamos, sei lá, 5, 6, e indo para uma outra coordenada, digamos, 6, 7. Mas se você fizer a diferença, né, entre os dois, na verdade, fiz besteira aqui, foi mal. Inventei agora a questão, eu me dei mal. 7, 8 aqui. Pronto, beleza? 1, 2, 3, 4, né? E esse aqui é 5, 6, 7, 8, ok? Então, este vetor primeiro aqui, vamos chamar esse vetorzinho de vetor U, ele vai ter como coordenadas o quê? 3 menos 1, 4 menos 2, vai ser o vetor 2, 2, concorda? E esse vetorzinho que eu vou chamar de V aqui, vai ser o vetor 7 menos 5, 8 menos 6, também vai ser o vetor 2, 2, o que mostra que, independente do ponto de aplicação dele, se ele tiver o mesmo módulo, direção e sentido, eles são o mesmo vetor, beleza? Bom, vetores opostos ou simétricos. Então, o que é isso? São vetores que têm a mesma direção, mas sentidos opostos. E até tem uma forma de falar isso diferente, porque olha, a gente representa um vetor simétrico de A como sendo menos A. Então, você entendeu mais ou menos a ideia? Se eu tenho um vetorzinho aqui, que é esse vetor verde, que é o vetor A, se eu for escrever o mesmo vetor, mas com sentido contrário, eu escrevo menos A, tudo bem? Isso é um vetor oposto, ou simétrico. E uma curiosidade também, quando você soma um vetor com o seu simétrico, isso vai dar quanto? Vai dar zero, né? Mas é um zero vetor, né? O vetor nulo, beleza? Agora a gente está entrando numa outra entidade, mas você está entendendo mais ou menos a ideia. E o que é o vetor unitário? O vetor unitário é o cara que tem módulo 1, que tem o tamanho unitário, tamanho 1. Então eu coloquei aqui módulo de I, módulo de J, módulo de K igual a 1. Coloquei ali embaixo, não sei se você está vendo. Tá vendo? Então é isso, mais ou menos essa ideia, ok? Isso é importante. Bom, vamos falar de operação entre vetores, mas no próximo vídeo.